Pronto, estamos ao vivo. Agora vamos só esperar para ver como é que acontece. Se tá tudo certo aqui nesse YouTube. Já fiz aqui live, mas nunca fiz essa com mais pessoas. Então, vamos ver. E também vou ficar um pouco ligada aqui no Instagram, porque às vezes tem pessoas que confundem e acham que vai ser por lá. Então, se alguém achar, deixa eu até colocar aqui um pouquinho, ao vivo aqui também. Tem um link específico do vídeo também, não tem? Do vídeo ao Não, vivo? só entrar no YouTube. Vocês têm como entrar no YouTube aí e ver? Tem. Para ver se a gente está? Tem. Cadê o meu celular? Deixa eu pegar. Compartilhe seu link de referência. Seria com quem? Entrei aqui. Aqui, ó. Ah, entrei sim, vocês estão no YouTube. Aí, que bom. Ah, nada como essas meninas atentas aqui, viu? As laceiras, elas estão quietinhas aí, mas já avisaram. Entrei tá sim, vocês estão no YouTube. Ah, agora eu tô vendo já, Carmen, que vocês estão entrando. Seja muito bem-vinda, Carmen, nossa primeira espectadora nesse programa, né? Vamos então. É que eu fiquei aqui de olho nos comentários, mas não significa que são nos comentários, são, na verdade, aqui numa marquinha aqui do olhinho, né? Você está ainda aí, Carmen? Só para eu entender aqui como é que eu visualizo a presença das pessoas. Ah, assim. Sim, tem uma pessoa aí, tô vendo. Então, tá bom. Eu vou, então, abrir aqui também o Instagram, só para deixar ali que é um canal que as pessoas têm mais contato comigo, para que fique ali também, por enquanto, até o pessoal migrar para o YouTube. Estou, mas não sei como usar o chat. Entendi. Eu não sei também. Eu acho que tem aí embaixo a possibilidade dos comentários, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, viu, Carmen, para fazer o programa cada vez melhor, né? O primeiro sabe como é que é. Mas vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui então no Instagram também, ao vivo. Olhar. Live. Muito bem. Então, estamos aqui também ao vivo no Instagram, onde vocês costumam me acompanhar aos domingos. Caso alguém esteja nesse link, nosso programa vai acontecer pelo YouTube. Aí, ó, tem pessoas entrando por aqui, estão entrando por aqui. Pessoal, em princípio, acho que vocês se enganaram e estão vindo aqui pro Instagram, nossa live, nosso programa é no YouTube. Se vocês ficarem me assistindo só aqui, vocês não vão ver o casal, vocês não vão conseguir acompanhar a entrevista. Então, é só vocês clicarem lá no YouTube, no canal Romina Miranda, e lá nós estamos ao vivo. Eu, Rodrigo e Luísa esperando por vocês. Então, eu vou deixar mais um pouquinho aqui, enquanto as pessoas vão entrando, mas assim eu já vou avisando que nós estamos nesse canal. Bem, como eu estava dizendo, né? Esse programa é o primeiro programa, né? O primeiro programa chamado Entre Nós, que nasceu da ideia de trazer pessoas e que a gente possa se sentir entre nós, né? Estamos aqui no momento fazendo um movimento unidos aqui para levar a mensagem. Pessoal,
A live é no YouTube. Aqui a galera está entrando todo mundo no Instagram. Migrem para o YouTube, porque aqui, daqui a pouquinho, eu já vou dar um stop aqui para que vocês possam ir para o YouTube, que é onde eu estou aqui com a Luísa e o Rodrigo, aonde vai acontecer o nosso bate-papo. YouTube Romina Miranda, esperando por vocês aí para a gente poder começar o nosso trabalho. Bem, então, como eu estava dizendo, né, hoje é o primeiro episódio, nós estamos, de certa forma, ansiosos, né, sem saber, será que está dando certo? Será que estão vindo? Será que estão ouvindo? Será que o pessoal vem? Como é que funciona uma live à noite, uma live de quinta-feira? Eu, particularmente, estou aí há alguns 4 anos com vocês, desde a pandemia, nas lives do Instagram, aos domingos, quinzenais, mas YouTube eu tenho pouca experiência, então vamos ver como é que acontece hoje. Gostaria de dar as boas-vindas para quem está aqui com a gente, dizer que é com muita alegria que estou iniciando hoje esse movimento de poder trazer pessoas para conversar, né? Então, não é um programa de entrevistas, é um programa de conversa, um programa de bate-papo, um programa de troca, né? Onde eu possa aí estar trazendo informações para vocês, técnicas da área da psicologia e terapia de família, mas também as pessoas que estão aqui possam trazer as suas experiências, que são extremamente importantes para nós, para a nossa realidade. O pessoalzinho também está dizendo aqui, não estou conseguindo acessar a live. Começou. Gente, é no YouTube. Sim, você já colocou lá, Luísa. Vamos fazer essa turma aqui achar a gente. Live no YouTube, pessoal, não é no Instagram. Por que será que tem pessoas que não estão conseguindo, hein? Se a gente tem aí pessoas conseguindo, ó, tem outras aqui dizendo que não estão conseguindo. Também tive uma devolutiva que não consegui. O que foi? No YouTube não está abrindo ao vivo. Mas se tem gente que está assistindo ao vivo, esperando desde cedo... Como é que é isso? Será que a gente pode passar um link nesse grupo? Então, eu também estou procurando aqui, eu também não consegui localizar a live na sua página. Entrando ali não localiza. E será que se a gente passar esse link aqui, não tem nada a ver, né? Esse link de onde a gente está? Esse link é da página, né? Do canal. Então, não, esse aqui, qual? É esse link aqui? Não, esse link eu acho que é da... É para a gente conversar, né? Para a gente poder estar ao vivo, né? Usado que... Como é que a outra moça entrou? Deixa eu perguntar para ela. Pessoal, quem está aqui ao vivo, se poderia nos ajudar, a que a gente possa ajudar as pessoas que não estão conseguindo entrar? Como é que vocês localizaram a live ao vivo no YouTube? Vamos lá, se alguém pode nos ajudar aí. Aqui nós não temos equipe técnica ainda. Então, tem pessoas que já estão na live. Alguém sabe informar como é que a gente acessa uma live ao vivo no YouTube? Se em último caso não der certo, aí, a Carmen está lá, ó. Carmen está ao vivo aqui com a gente. Carmen, conta pra gente como é que você entrou, porque tem meninas e meninos aqui dizendo que não estão conseguindo acessar o link ao vivo. A Carmen vai falar lá. Tá. Está transmitindo no Instagram, mas é isso, né? No Instagram, se for o caso, a gente para aqui, então. Eu já sei por quê. Sabe? Sei, porque tá na página, não está na página Romina Miranda o ao vivo, está na página Codependência por Romina Miranda. Por Romina Miranda. Então foi para a página errada. Que página é essa? Essa página é antiga, né? Então foi para a página errada. Aí, agora eu consigo será acessar. que eu consigo? Eu não vou conseguir mudar isso aqui agora, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos migrar para o Instagram, para que o pessoal possa estar com a gente hoje, e aí da próxima vez eu me organizo aí com esse recurso, tá bom? Eu coloquei no pesquisa do YouTube como Romina Miranda Programa Entre Nós. Ó, alguém colocou assim, ó. Se você... Eu também coloquei assim, aí que eu achei. Só que aí eu percebi que não está na página, na outra página. Entendi. Bem,
Vamos para o Instagram? Vamos. Agora tem mais gente entrando aqui. Eu vou. Dá para você mandar. Eu vou mandar o link. Então, por favor, tá. Que a gente não precisa migrar, né? migrar. Eu vou mandar o link aqui para a Luísa mandar. Aí eu mando aqui no grupo. Nos grupos aqui. Isso. O link direto do ao vivo. Que bom, pessoal. Procurem aí no YouTube. O Rodrigo também está mandando no nosso grupão aí o link ao vivo. E aí já a gente se organiza. Pronto, estão colocando aqui o link. Então, vamos lá, agora vai. Agora vai. Mandou também, Luísa? Estou mandando aqui mandei no grupo. Eles procuram e acham, né? Mesmo que seja em outro YouTube, mas vão achar. Esse outro YouTube, acho que é um YouTube antigo meu, mas enfim. Faz parte, né? Afinal de contas, a gente nunca fez isso aqui, sozinhos, assim, sem um apoio, um suporte técnico, né? Agora sim, está dando certo, o pessoal está começando a entrar. Deixa eu pôr aqui para as minhas meninas também de laços. E aí, vamos lá. Pena que a Luísa não está em todos os meus grupos. Senão eu vou já mandar. Mas bem, pessoal, vocês que estão aqui, que já descobriram o link, se puderem passar para os grupos de vocês, vai ajudar bastante a gente poder fazer essa live de hoje acontecer, apesar dos problemas técnicos. Carmen eu coloquei no pesquisa do YouTube como Romina Miranda, programa Entre Nós, e consegui entrar, olha lá, já estão procurando assim como algo que já, né? Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso Instagram para avisar o pessoal também, e aí a gente aquece esse público aqui com a nosso jeito de fazer acontecer, e a gente já começa. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho ao vivo aqui. Oi, pessoal. Deixa eu ver se está voltando. Voltou aqui? Não. Ou voltou? Não. Espera aí. Vamos lá. Live. Pronto, vamos lá, vou ficar aqui. Agora sim, agora eu já vejo um número de pessoas presentes que nos acharam aí. E eu vou aqui administrando um pouquinho o Instagram para quem entrar aqui e fazer esse mesmo movimento. Tem um link no grupo, tem um link no Instagram. Você consegue mandar, Luísa? Não. Esse Instagram aí você consegue entrar no meu Instagram e colocar o link ali nos comentários? Acho que eu consigo. Peraí. Aí acho que ajuda. Uhum. Que bom, pessoal. Olha só, agora sim, eu não consegui pelo link, foi no YouTube Romina Miranda. Que bom que vocês me procuram, né? Porque a gente não estava aqui achando que estava se achando já e simplesmente estava em outra página, mas tudo bem, né? Então tá bem. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Que bom, né? Pessoal, aqui no Instagram, a gente está colocando aqui, veja que vocês vão ver aí nos comentários o link ao vivo do programa no YouTube. O programa vai acontecer no YouTube, então daqui a pouquinho eu já fecho aqui o Instagram, só vou deixar aberto mais um pouquinho para quem não conseguiu se conectar poder vir, tá bem? Legal, gente, vamos então começar aqui o nosso tema, né? Agradeço mais uma vez vocês. A live está sendo gravada, então no comecinho eu só estava aqui dando as boas-vindas, falando um pouquinho a respeito desse projeto, mas depois quem quiser pode ir lá para a gravação que vai estar lá e vocês acompanham. Estou saindo o nome do meu filho Pedro, mas é a Roseli aqui. Que bom, Roseli. Bem, pessoal, com muita alegria que eu recebo aqui hoje o casal Luísa e Rodrigo. Luísa e Rodrigo, nós temos realmente uma história entre nós, né? Então, por isso que eu pensei em trazê-los nesse primeiro episódio. Eu acho que eles representam muitas facetas do meu trabalho e da minha forma de enxergar esse universo, né? Nós nos conhecemos como paciente e terapeuta, em princípio,
E depois, ao longo das nossas sessões, nós fomos também trocando a respeito do nosso grande desejo de levar a mensagem. Então, quando eu tive essa percepção, eu entendi que esse casal, na verdade, para mim, representa um casal que está fazendo e vai fazer a diferença na história das famílias que se reconstituem, das famílias que estão buscando, né? Então, poder ter vocês dois aqui hoje é uma maneira de honrar toda essa forma que eu enxergo vocês. Então, agradeço muito e queria que vocês falassem um pouquinho, se apresentassem brevemente, falassem, né, do Renascer em Família, falar um pouquinho como ele nasceu, para que as pessoas possam saber quem vocês são e a gente começar nosso bate-papo. Boa noite a todos. Obrigado, Romina, pela oportunidade de estar aqui, né, de falar. Realmente a gente já tem uma história aí, né, nós três aí temos uma história, estamos trilhando ainda, né, a nossa história, mas bem legal, obrigado, é uma honra estar aqui. Eu sou o Rodrigo, eu sou um dependente químico, sou um adicto em recuperação. Eu estou há 9 meses limpo, né? E o projeto Renascer em Família, ele nasceu dentro da terapia. Ele nasceu dentro da terapia e a gente está colocando ele em prática um pouquinho aí. Boa noite, quero agradecer esse espaço novamente, Romina. Obrigada, acho que é super importante o que você falou, né? De levarmos a mensagem, né? Eu sou a Luísa, sou uma codependente, também falo em recuperação. E como o Rodrigo falou, né, a página Renascer em Família, ela veio de uma vontade, um desejo nosso de quebrar um pouco do silêncio, que a gente vai falar um pouco aqui, do sigilo. Nasceu ali na discussão da terapia e na nossa vontade de dizer que, né, quando tem um desejo sincero, né, de trilhar o caminho da recuperação, ele é possível. Então, é uma forma que a gente criou de nos comunicarmos com as pessoas, de falar de forma aberta do nosso dia a dia. Então, é um projeto que a gente cuida com muito carinho. E é uma maneira que eu também tenho de viver minha recuperação, né? Perfeito. De viver o tempo todo a minha recuperação. A página é uma dessas maneiras. Eu acredito que o trabalho de levar a missão é para que nós também nos mantenhamos conectados com a nossa recuperação, né? Então, é muito, muito interessante aqui a gente poder estar junto e compartilhando esse desejo, né? E tem pessoas aqui nos ouvindo, eu acredito que essa mensagem vai chegar cada vez mais e mais, né? A iniciativa de trazer para o YouTube foi para a gente poder abrir mais um canal de comunicação ativa, além do Instagram. Talvez a gente tenha que fazer essa migração de uma forma um pouco mais lenta, para que as pessoas possam se habituar, mas eu tenho certeza que nós vamos poder levar a mensagem como nós desejamos. E aí hoje, então, nós selecionamos, né, a temática da comunicação afetiva. Por quê? Quando nós falamos em casal, nós temos aí os 3 pilares, né, os 3 pilares da relação de casal saudável, entre tantas outras questões, mas vamos dizer que dentro da teoria sistêmica a gente tem esses 3, que é a comunicação, a sexualidade e a capacidade de fazer planos e realizá-los, né? O quanto esse casal consegue criar planos para o futuro, consegue caminhar junto para o futuro. E, habitualmente, quando eu trago essas temáticas em lives, etc., eu sempre trago uma hora comunicação, outra sexualidade, para que a gente possa entender, se aprofundar um pouco mais. Mas sempre eu trouxe. E poder trocar isso com pessoas que vivem isso é uma forma muito interessante de quem está assistindo poder entender um pouquinho mais. Afinal, qual é, né, o papel da comunicação na relação de um casal? Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês como era a comunicação de vocês durante a fase do uso ativo do Rodrigo e, digamos, da codependência ativa, né, que também acontece aí durante o uso. Como é que era a comunicação? Olha, posso até puxar essa. Comunicação era 0, assim, né? Hoje eu começo a voltar ao brinco, que a gente volta um pouco à fita, né? E a gente percebe que tinha 0 comunicação, né? Acho que se algumas pessoas podem estar vivendo nessa questão do uso ativo, ali era muito mais ele no aspecto ali, né, de adicto no uso,
na questão da manipulação, da mentira, né? Eu brinco que era uma guerra de titãs. Era como se ele falasse uma coisa e eu rebatesse, porque eu estava tentando centralizar aquela comunicação, e muito no sentido de nunca expor sentimento, sabe? Era bem o transtorno da codependência. Então, eu segurava, querendo centralizar tudo aquilo, e eu via, né, que pelo adicto ter esse perfil ali, né, de manipulador, né, e as mentiras também vão fazendo parte de todo aquele contexto, que era uma guerra de titãs. Tinha até momentos que a gente estava refletindo aqui, que era tão desgastante conversar, que uma hora eu virava e falava assim, eu não quero mais, vamos encerrar por aqui, porque já deu, porque eu me sentia realmente esgotada, sabe? Então, eu faço essa analogia de guerra de titãs, a comunicação era totalmente disfuncional, é uma comunicação mais violenta mesmo, então não tinha essa coisa de falar de sentimentos, nem nada do tipo. Não existia comunicação, como ela disse. Eu tentava, a todo momento, tudo que a gente fosse falar, eu tentava virar tentava fazer que aquela conversa virasse uma competição, né? Então, era uma competição o tempo todo, mas era uma competição que, se eu não ganhasse, eu não parava, né? Enquanto eu não ganhasse a competição, eu não parava de falar, eu não parava de discutir, de tentar, de achar uma saída, uma alternativa, e ficava naquela coisa que é desgastante. Então, assim, não tinha, até porque eu queria esconder muito, né? Eu, como adicto, eu queria esconder minha adicção, eu queria esconder tudo que eu vinha fazendo, toda aquela vida de mentira que eu vinha vivendo, então eu tinha que esconder de alguma forma. Então eu tentava usar daquilo que ela falava contra ela mesmo para esconder aquilo que eu vinha fazendo, né? Então a comunicação era terrível. Cansativa. E cansativa. Que interessante, né? Não sei, e agora eu vou jogar uma bola para quem está assistindo, né? Observem como que já existe funcionalidade na forma que eles se comunicam, que a partir do momento que a pergunta chegou para os dois, eles já se organizaram. A Luísa falou, deixa que eu pego a bola aqui, né? E aí Rodrigo ouve depois, vem e coloca, ela complementa. O que é isso? Isso é uma vivência que a gente não tem na dependência química, na relação disfuncional afetada. Por quê? Porque nós não ouvimos o outro. Não existe um canal, uma conexão de escuta de qualidade. Nós estamos, enquanto estamos ouvindo, principalmente, né, o indivíduo que está mais afetado pela questão ali da parte da agressividade, a gente já está pensando naquilo que a gente vai falar para rebater o que o outro está falando. Então, não tem escuta. Né? Eu acho que uma das maiores demandas da terapia de casal, quando os casais vêm, é essa coisa de estarem muitas vezes falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, só que um não consegue ouvir o outro. Né? Então, esse é um dos grandes problemas. E aí a gente vai organizando a comunicação olhando para quê? Uma escuta ativa, né? Que vai criar um canal empático, porque quando eu ouço o outro, eu tenho a capacidade de me colocar no lugar dele. E quando eu me coloco, ele se sente acolhido e tem o desejo de compartilhar comigo também. Então, vejam, né, como é que a comunicação, que está aqui, o receptor e o emissor, como cada um deles é responsável, né, por isso. Mas nós vamos falar um pouquinho mais desses aspectos. Podemos seguir? Podemos. Em que momento, então, vocês perceberam que precisavam de ajuda para mudar esse padrão? Então, aí a gente vai ter que puxar um pouquinho da história de como eu fui, de como eu, não é que eu pedi ajuda, né? Na verdade, eu não pedi ajuda, mas eu, no fundo, todas as minhas atitudes eram um pedido de ajuda descarado, né? Então, o que acontece? Quando eu fui internado, então, isso em agosto do ano passado, que as máscaras não se sustentaram mais, as máscaras caíram, né? O véu caiu, caiu. Então, eu, naquele momento, não tinha mais como eu esconder nada de ninguém, né? Eu fui direta, então, quando eu estou internado ainda, porque houve uma tentativa, né, houve uma tentativa
eu não sei se eu posso falar a palavra, porque o YouTube, enfim, ele pega e ele pode derrubar. Um atentado, né? E aí, então, eu estava no hospital ainda, quando a minha família, junto com a Luísa, decidiram, né, me internar, me deram a notícia. Então, assim, eu tive que sentar e conversar com a Luísa, então, já que eu ia ficar afastado da realidade. E aí, a Luísa sentou e me chamou e falou: olha, Rodrigo, eu preciso saber de toda a verdade. Então, naquele momento ali, eu abri o jogo para ela. E a partir daquele momento, nós vimos que, óbvio, que aí tem todo um tratamento, que foi todo um processo e um caminho, mas a partir daquele momento a gente começou a perceber que a gente não conversava, que a gente não falava. Então, que aí sim, a partir daquele momento, a gente falou: precisamos voltar a nos comunicar. Aliás, voltar não, porque nunca houve comunicação. Exato. Começar a se comunicar. E eu acho que outro exemplo prático, Romina, né? Ele já internado, a gente trocava cartas, né? Então tinha um momento que poderia receber a carta, acho que era uma vez na semana, né? E era muito engraçado, assim, porque o Rodrigo, nas cartas, ele abria todos os sentimentos, né? Ele escrevia de forma muito aberta. E aí eu comecei a ver, de fato, a mudança, né? Poxa, aquela pessoa que mal falava, e eu também estava... É engraçado que o codependente começa a repetir o mesmo movimento. Então, durante todos esses anos de casamento, eu achava que eu me comunicava só no fato de falar assim: como foi seu dia? E, na verdade, não era sobre isso, né? Eu percebia nos meus comportamentos que eu estava vivendo aquela coisa disfuncional e que eu preferi colocar as minhas energias no meu trabalho e nas minhas filhas e parar de olhar, porque eu não queria lidar com conflitos. Eu não queria falar o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo, porque eu sabia que eu teria que lutar por algo que eu falei: não quero saber. E aí, nas cartas, voltando nas cartas que a gente trocava, eu percebi que quando eu mandava uma resposta, eu falava sobre as minhas filhas, eu falava sobre o meu trabalho, eu falava sobre todo mundo, menos sobre mim, menos sobre o que eu estava sentindo. E aí uma vez ele rebateu, ele falou: eu não quero saber de todo esse contexto, porque eu já sei que tá tudo certo, mas e você? O que você tá sentindo? Então esse foi o primeiro despertar que eu tive de, cara, eu não me comunico, eu não falo de sentimentos, eu pego tudo isso que vai me gerar conflito ou que eu vou ter que pensar e eu transformo, eu coloco essa energia em outro lugar, que não está sendo nessa reconstrução através de comunicação. E foi o meu primeiro, assim, despertar mesmo. E, obviamente, né, durante esses 9 meses, a gente está fazendo exercícios diários, assim, de comunicação. E aí a gente entra num ponto fundamental da comunicação afetiva, que é o sentimento, a emoção, né? Então, não basta a gente entender que a gente precisa começar a falar não, ou que a gente precisa ser mais firme, ou que a gente precisa comunicar de uma forma mais clara e objetiva. Nós precisamos acolher o que está por trás desse comportamento, que é a nossa emoção, nosso sentimento. E a base da comunicação afetiva, assim como a comunicação não violenta, assim como a comunicação assertiva ou positiva, a base é ter a capacidade de falar a partir do teu sentimento, do seu sentir. Só que as pessoas costumam achar que falar do que eu sinto me torna vulnerável. E por isso o medo, né, de fazer acontecer essa troca afetiva. A partir do momento que você fala do lugar que você sente, você tem a condição de mostrar para o outro qual é a sua necessidade, sem ter que impor, sem ter que controlar. Você vai trazer a tua necessidade para a relação enquanto o outro também traz, né? Então, esses, na verdade, são os princípios da comunicação não violenta, da comunicação afetiva. Então, vamos lá. Como é falar de emoção, de sentimento para o meu ente querido que a gente só briga? Como é que eu vou parar um belo momento e falar: olha como eu me sinto, né? Só que aí um detalhe importante, não é como eu me sinto porque você faz isso ou faz aquilo. Isso aqui é um movimento totalmente oposto. Quanto mais a gente aponta o dedo para o outro, mais o outro vai ficar reativo e a comunicação vai continuar ruim. A ideia é: eu me sinto assim. Independente do que o outro faça, nós somos responsáveis pela forma como nós nos sentimos. Então, quando a gente traz isso para nós, eu me sinto assim, nós poderíamos fazer diferente? Nós estamos vulnerabilizando a nós mesmos de uma forma que essa comunicação vai ter, então, afetividade, né?
Vamos lá, a gente está num programa entre nós, então quero aproveitar porque tem muitos nós aqui, eu acho que eles também merecem falar um pouquinho, né, gente? Tem um monte de boa noite aqui. Nós estamos com 37 pessoas aqui numa live pela primeira vez, assim, muito legal mesmo, viu? Muito obrigada para vocês todos que estão, não só os meus seguidores, mas também eu tenho certeza que tem pessoas que vêm seguindo a página, né, do Renascer em Família, que estão aqui em função do nosso casal, né, vieram por conta deles. E aí tem muitos boa noites, tem uma aqui que eu conheço, viu, essa Laceira é Fogo, ela escreveu assim, boa noite, diva e divo, divas e divas, né? Então também tem essa parte aí que está sendo bom também, nossa imagem, né? E o Paulo está dizendo um excelente tema. Sou o Paulo Sérgio, um alcoólatra em recuperação, só por hoje 20 anos de sobriedade, né? E o Paulo, então, conta para a gente que esse tema é importante, né? Que bom, Paulo, que bom. Bem, e aí falando em sentimento, como que foi para vocês começar a falar de sentimento no meio dessa coisa toda da comunicação agressiva? É muito difícil, foi muito difícil, por vários motivos, né, Romina? Primeiro, por isso que você já vinha comentando, né, que por causa da comunicação violenta, essa comunicação, para comunicar um sentimento era difícil, né? Só que, além disso, para mim, né, vem toda uma estigmatização, toda uma educação que a sociedade me passa, né? Que a sociedade passa, que o homem não chora, que o homem tem que ser forte, que o homem não pode demonstrar sentimento, né? Isso é um estigma isso é um estigma que a sociedade passa para o homem, né? Então, para o homem demonstrar o sentimento é demonstrar fraqueza, de acordo com a sociedade. Então, para eu demonstrar um sentimento, para eu poder mostrar o que eu estou sentindo, é muito difícil. Até hoje ainda é muito difícil, não é fácil. Não ficou fácil porque a gente começou, pelo contrário, né? Continua difícil demonstrar. Então, muitas vezes eu me pego quieto, na minha, em silêncio, mas vem muito disso, eu preciso resolver. Muito daquilo que se falava, né? Eu preciso resolver eu mesmo, né? Tem um filme que eu assistia muito que dizia assim, as mulheres e as crianças podem se dar o luxo de sofrerem, o homem não. Então, eu assistia muitos filmes e eu gostava dessa frase, eu falava, o homem não pode sofrer, a mulher e a criança pode se dar ao luxo do sofrimento, o homem não pode se dar ao luxo do sofrimento. Tem que guardar tudo, né? Tem que guardar tudo, né? Então assim, eu guardava tudo e até hoje, assim, ainda é um movimento muito difícil para mim. Para mim, assim, apesar, né, o Rodrigo falou do homem e da mulher, assim, na minha infância eu sempre fui muito encorajada a falar, né, o que eu senti e tudo mais, mas eu acho que também teve um passo ali, talvez na criação, que eu trago até um pouco para codependência, né, do tipo, olha, beleza, você fala, mas cuidado com o outro, cuidado ao ferir o outro, cuidado com o que o outro vai pensar. E aí, quando eu volto um pouco, né, na minha infância, adolescência, acho que teve esse que ali, putz, deixa eu guardar, porque senão eu vou ferir o outro. Deixa eu guardar, porque senão o que o outro vai pensar de mim? E aí eu fui costurando essa minha vida muito nisso, sobre o que as pessoas vão pensar, e aí eu fiz até esse movimento do Rodrigo, deixa eu guardar para mim, deixa eu ficar quieta, deixa eu não expor, e aí trazendo para o relacionamento a mesma coisa, assim, e eu falo que foi disruptivo, né? O antes no uso ativo, com certeza era zero sentimento, eu ia muito para ação, como eu falei, né? Eu queria resolver, sair daquele lugar de dor, deixa eu canalizar minha energia em outro lugar, era zero falar de sentimento. Porque quando eu pensava em falar de sentimento, eu pensava assim, meu Deus, se eu falar de sentimento, eu vou voltar para aquele lugar que era o combate dos titãs, e a gente não vai resolver nada. E aí, olhando já o caminho da recuperação, como o Rodrigo falou, é um exercício diário, assim, né? Então, às vezes eu tô sentindo alguma coisa, eu falo, será que eu vou falar disso? E aí eu fico tentando diminuir aquilo que eu tô sentindo. É coisa boba, mas eu chego para ele e falo. Eu vou dar um exemplo, né? Uma questão entre nós é muita questão... eu falei da minha necessidade de... uma vez por mês eu quero sair com as minhas amigas. Uma vez por mês eu quero tomar um cafezinho. Eu quero fazer alguma coisa com elas, porque a Luísa, amiga, precisa ser alimentada. Então eu coloquei essa necessidade para ele. Se fosse no passado, qual que era o movimento que ele faria? Ele não ia ligar
pode ir, né? Tá tudo certo. Nos dias seguintes da minha saída, ele ia ficar totalmente calado, bravo, eu não ia entender por quê, e a gente ia criar monstros assim, né? Uma vida que segue. Uma vida que segue. Sim. E hoje já não, assim, o que eu vejo que a gente avançou? Fala, ó, preciso sair com as minhas amigas, é importante para mim. E ele fala o que ele tá sentindo, olha, tudo bem, eu sinto isso, insegurança, ele expõe de fato, né, o sentimento, a gente conversa sobre isso e ele não me poda, sabe, dessa ação porque faz bem para mim. Então, hoje eu vejo que a gente chegou nessa maturidade, sabe, de falar sobre. Outro exemplo que a gente viveu, né, a gente teve uma saída de casal um mês atrás, no mesmo, né, num chalezinho que no ano passado a gente foi no uso ativo e foi nesse ano no movimento de recuperação. E teve um momento no movimento de recuperação que ele virou para mim e falou assim, eu não sei lidar com isso. Porque no uso ativo eu saía, eu ia fumar, eu ia beber, e agora, nesse movimento de recuperação, eu não sei o que fazer aqui. Vamos conversar? E aquilo para mim, se fosse a Luísa de antigamente, eu ia botar o dedo na cara dele, eu ia falar, eu não sou suficiente e tal. E, na verdade, eu acolhi aquilo, eu entendi que ele tinha artifícios para sair de uma conexão verdadeira, né? Exato. E que agora até o lazer é ressignificado, sabe? Sem dúvida. Olha só, eu aprendi mais uma coisinha aqui, não sei se está aparecendo, mas as pessoas põem um comentário, eu estou colocando na tela. Vocês estão enxergando aí? Sim. Legal, porque assim não sou só eu que estou vendo, estou publicando, e aí um pode ver o que o outro comenta, acho legal. E outra coisa, Luísa, que seu rosto estava só metade, e como a Dani falou que nós somos divas, é uma judiação ficar só metade do rosto aparecendo, né? Então, eu coloquei um outro formato aqui, a gente está um pouquinho mais distante da tela, mas agora a gente está aparecendo como um todo. Meus lindos, parabéns, estão falando muito bem. A Eva, obrigada, Eva. Então, vamos lá, né? Voltando para essa questão da comunicação, então, o que a gente trabalha? O que a gente vem trabalhando, né? Expressar sentimentos, colocar as necessidades, criar conexão, criar empatia, observar a questão de como surge o padrão da comunicação passivo-agressiva. Essa comunicação é a comunicação que permeia essas relações, né? E o que é comunicação passivo-agressiva? É justamente esse movimento entre o que vocês falaram, entre calar, não, então eu aprendi que é melhor eu silenciar, ou não, o homem tem que ser forte. Então eu calo e eu me torno, então, nesse momento, o comunicador passivo. Eu não posso falar, eu não posso me expressar. Só que as nossas emoções aqui, elas não vão embora sozinhas se nós não olharmos para ela, não acolhermos ela, não trabalharmos e ressignificá-las. Então, nesse sentido, o que acontece na comunicação agressiva? Aquela raiva que estava guardada de toda essa relação disfuncional, de promessas vazias, de promessas quebradas, de expectativas que não foram cumpridas, elas vêm no rompante agressivo. Então, o casal, ora está na comunicação passiva, velada, silenciosa, o que também é tóxico para a relação, ora está na comunicação agressiva, o que também é tóxico, né? Então, vejam que toda a comunicação, ela fica impactada de forma que isso só retroalimenta a toxicidade da própria relação. Quando a gente fala na comunicação do meio, é justamente, ela não é passiva, ela não é agressiva, ela é assertiva. E falar com assertividade é falar com afetividade. Às vezes as pessoas também confundem que a fala assertiva é aquela fala que você tem que... eu falo tudo que eu penso, e o outro que se vire. Isso não é assertividade, né? Assertividade é eu tenho a capacidade de colocar para o outro, a partir de uma fala respeitosa e afetiva, entendendo que o outro tem capacidade de lidar com isso, né? Então, existe uma responsabilidade nessa fala. Não é jogar para o outro e dane-se, ele que se vire, né? Nós vamos aos poucos compreendendo onde que cada um precisa receber, né, de forma afetiva ou transmitir. Me diga se é assim que vocês veem, né? Porque são muitos desafios, né? A gente tem o desafio aí dos sentimentos, tem o desafio de aprender a colocar suas próprias necessidades. Vocês hoje enxergam as próprias necessidades e sinalizam um para o outro? Sim,
Sim, a própria Luísa estava falando da necessidade dela sair com as amigas, né? Exato. E eu acho que também falar ali das necessidades, né, e da realidade do sentimento, né, dos enfrentamentos, digamos assim, né. O que eu admiro muito hoje na nossa comunicação, que eu acho que é algo que a gente está conquistando de forma diária, é essa honestidade mesmo, né. Esses dias o Rodrigo, estou trazendo casos práticos, assim, que eu vou lembrando do nosso dia a dia, né. Ele estava dirigindo, e aí ele virou para mim e falou assim, meu, sabe o que é mais difícil para mim, além da questão da recuperação, né, da substância aqui de preferência, é o parar de fumar. Ele falou, cara, hoje eu passei na frente, ele sentiu o cheiro. Isso é muito difícil para mim. E no passado, eu era essa pessoa agressiva na comunicação. Como que eu me comunicava? Só para vocês entenderem com ele. Eu colocava realmente ele num quadrado, assim, falava assim, se você fumar, não olha mais para mim. Olha, se você recair de novo, não tem saída. Então, assim, eu era essa pessoa agressiva totalmente. Então, quando a gente vem para esse outro lado, em que a gente consegue falar da necessidade de forma aberta, de falar de sentimento, eu fico super feliz, porque eu falo assim, meu Deus, né? Se fosse a Luísa de 9 meses atrás, a gente estaria no embate de titãs novamente, e eu consigo acolher isso, né? Consigo perguntar, falar, putz, e aí, o que você sentiu com isso? Você enfrentou, não enfrentou? Não, eu segui, mas isso ainda mexe comigo. Então, ter essa questão do sentimento, do que acontece e também expor as necessidades de cada um, eu acho que a gente vai a cada dia construindo esse caminho, sabe? Solidificando esse caminho, assim, de comunicação, como você falou, né? Assertiva / afetiva, né? Exato. Se fosse a Luísa de 9 meses atrás, seria o Rodrigo também de 9 meses atrás, porque com certeza eu teria medo de falar, né? Eu não comentaria, porque isso ia gerar uma briga, isso ia gerar todo um entendimento errado da situação, e eu só queria dizer que para mim estava sendo difícil não fumar, era isso que eu queria, só dividir o meu sentimento, né? E agora não, agora existe uma confiança, né? Em expor meus sentimentos. Quando eu vou falar, eu falo assim, com confiança de que eu vou ser acolhido naquele momento, não vou ser julgado por aquilo que eu vou falar. Por mais que ela não entenda, né? Ela pode até não entender o que eu esteja falando ali, o que eu esteja falando. É interessante essa questão do necessidade, né? Que ela também pode representar os nossos próprios limites sendo colocados, né? Quando eu falo de uma necessidade minha, olha, dá para ser até aqui, a partir daqui não dá mais, mas isso também com afetividade. Então, quando você falou, Luiz, se fosse num outro tempo eu ia colocar ele dentro de uma caixinha, olha, se você fizer isso, é isso, se você fizer aquilo, é aquilo. Eu entendo que ali tem uma questão, olha, eu estou querendo dar limite, mas eu estou dando limite da pior forma, né? Que é a forma agressiva, que é a forma onde já tem aqueles papéis que começam a se desnivelar, né? Porque quando a gente vem para o papel daqui a ponta, a gente vem para o papel da mãe. E a esposa, na sua horizontalidade de casal, ela coloca limite, mas não nesse lugar, né? Então, é fundamental a gente entender que no casal não existe hierarquia. Olha, se você fizer isso, você vai ser castigado, né? Existe acordo. Acordos e acordos e acordos que vão sendo feitos e refeitos até que se estabilize por um tempo, depois vai lá e refaz outro, né? Isso é vida de casal. Casal, o sistema, ele é aberto, ele está sempre operante, não tem como nada ser estanque, né? Olha, isso aqui foi definido, se não for assim, é assim e acabou. Precisamos ter flexibilidade também, né? Deixa eu ver aqui se mais alguém escreveu algo. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta para o casal Luiz e Rodrigo, acho que é legal, né? Ótima conversa. Olha lá, o Alex está falando aí, hein, Rê? Patrícia, vamos ver a Patrícia aqui. Tema muito relevante que nos traz clareza sobre a importância da melhora na comunicação, na nossa recuperação. Obrigada a vocês interagindo aí conosco. E se quiserem colocar um pouquinho aí de dúvidas, tal, a gente vai tentar, né? A gente acabou começando 15 minutinhos mais tarde, em função dos problemas técnicos, então acho que dá para a gente ficar até umas 9h15, pode ser? Dá sim. Pode ser? Então tá bom.
E o que mudou então, né? Eu tinha pensado a gente fazer um paralelo como era e como é, mas a nossa conversa foi fluindo de uma maneira que vocês já estão falando sobre o que mudou, né? Vocês já estão vivendo o que mudou. Então, o que eu gostaria de saber, né? A gente está falando de um padrão, né? Padrão é algo que se dá pela repetição de comportamentos durante um determinado período de tempo. Então, quando a gente traz, né, um casal e vem aqui e fala como é importante a gente entender que todos nós somos humanos e, portanto, passíveis de erro, né? Nós estamos tentando mudar um padrão de muitos anos. Então, nós vamos, por muitas vezes, voltar para aquele padrão antigo. Quando eu vejo, nossa, eu já estou sendo agressiva, ou eu já estou silenciando, ou eu já estou não escutando, né? Porque era um padrão não se muda do dia para a noite. Só que a diferença é que agora, quando a gente começa a se tratar, a se compreender, a gente ganha percepção. É como se a gente antevesse aquela situação acontecendo. E aí que a gente vem e faz a mudança, né? Então me falem, vocês percebem os momentos em que talvez vocês sejam convidados pelo padrão antigo a atuar dessa forma novamente? Total, com a gente certeza. consegue dar até um exemplo recente. É muito nítido, Romina, assim, é impressionante, né? A gente foi falando muito do que mudou realmente, e eu acho que até pegando um gancho do finalzinho da fala anterior, eu acho que principalmente a grande disrupção é o ambiente seguro, né? A gente conquistou um ambiente tão seguro que eu consigo falar sem ser julgado, e o Rodrigo a mesma coisa. E a gente consegue perceber quando a gente está se instalando o padrão antigo. Vou dar um exemplo. O Rodrigo ele foi diagnosticado com bipolaridade, né, recentemente, e ele vem tentando, junto, né, com a psiquiatra e psicóloga, estar na dose terapêutica, né, que é equilibrar um pouco o humor, ao passo ali de tratar também, né, a depressão. Só que ele vem num período, né, em longos períodos de depressão. E isso mexeu comigo, me desestabilizou, né, em umas semanas. E eu venho no movimento de recuperação, né, então eu tô aqueles meus combinados, vou cuidar da saúde mental, vou fazer atividade física, e eu venho cumprindo isso a ferro e fogo. E eu tô com uma disposição muito boa, tô super feliz, né? Nossa, eu nunca tinha conseguido fazer dieta, tô fazendo dieta, tô olhando para mim com orgulho. Eu falei, nossa, hein, Luísa, você tá num lugar que eu nunca imaginei que você estaria. E aí, quando eu vou pro casal, putz, vejo o Rodrigo desanimado, vejo ele já naquela questão depressiva mesmo, né? E aí, nas últimas semanas, eu me percebi voltando para aquele padrão de codependência centralizadora. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a falar, não, vamos marcar de novo a psiquiatra, vamos ver se a gente muda esse remédio. Aí, aquela Luísa codependente, que quer resolver tudo, e a salvadora começou a entrar em ação. E aí, eu comecei a pesquisar no chat GPT, não, quais os possíveis remédios? Vamos marcar. E eu falava para ele assim, cuidado com o imediatismo, hein? Adicto é imediatista, e você tá imediatista também. E aí eu comecei a me olhar e falei, cara, mas eu tô imediatista igual, eu tô querendo resolver por ele, não tô deixando nem ele, né, tomar a frente ali. E aí eu comecei a me ver nesse padrão antigo instalado, né, e até conversando com a própria Romina na sessão, ela nos ajudou a refletir sobre isso. E aí hoje eu acho que nós, né, chegamos no estado que a gente consegue ver quando a gente está saindo desse circuito de recuperação e voltando ao antigo comportamento. Não sei se você percebeu isso também em mim. Não, sim, sem dúvida nenhuma. Eu percebi esse retorno dela para o lado da codependência, né? E assim, era uma coisa que não tinha o que fazer, né? Eu já tinha conversado com a minha médica, já tinha mandado mensagem para ela, eu já tinha data marcada para falar com ela, estava tudo certo, já não tinha mais o que fazer, né? Mas ela ficou tão desesperada que ela quis ver se resolvia mais rápido, não sei. Eu já quis tomar as rédeas e a Luísa, codependente total, despertou, assim. E se eu continuasse assim, eu fiquei pensando também depois, né? Se eu continuasse assim, com certeza eu ia de novo para aquele padrão de parar de me olhar. Daqui a pouco eu já não estava indo mais para o cross, daqui a pouco eu já não estava comendo legal, estava descontando da comida, daqui a pouco eu mesma estava deprimida. E outra coisa que se instalou em nós foi o sentimento de culpa. Eu estava com culpa de que eu estava bem, e aí ele falou comigo que ele estava com culpa de causar algo em mim. Uhum. E a gente não estava também se falando sobre essa culpa, né? Que conexão, né? Que agora vocês têm, né? E de poderem totalmente dois diferente. falarem.
O quê? Ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. E meninas que nos assistem aqui, a questão da codependência, que vivem, né, uma relação com um usuário de substâncias psicoativas ou portador de qualquer outra compulsão, é importante essa fala da Luísa, né? O que a gente trabalha, é um outro tema, né? Mas só para a gente também aproveitar que esse casal, que tem tanta coisa boa para passar, possa aqui validar, né? Nós precisamos reconstruir essa relação, só que agora com interdependência, né? Porque a relação anterior era uma relação fusionada entre os dois, a relação de codependência e dependência afetiva, de dependência química com codependência e vice-versa, né? A relação, ela se torna fusionada. E essa fala da Luísa de, olha, eu faço a minha ginástica, eu estou conseguindo emagrecer, eu estou firme nas minhas coisas, é justamente essa intenção de manter a independência, a individualidade de cada um, para que eles tenham realmente uma relação saudável. Porque o padrão anterior deixa eu largar tudo aqui, para estar aqui, controlando, fusionando. Então, essa é uma fala importante para a codependência, né? Nós precisamos ser firmes e perseverantes no nosso processo de autocuidado em todos os aspectos, mesmo dentro de uma relação e principalmente dentro de uma relação, né? Esse eu acho que é um ponto central que você falou, Luísa. E aqui tem uma pergunta para vocês, eu vou colocar aqui na tela, vamos lá. Tem duas, espera aí. Essa aqui da Rê, Renata e Alex, né, são um casal querido, de amor exigente em recuperação. Ela diz, como é a questão da espiritualidade para vocês? Tem um momento juntos para esse pilar de recuperação? Tem sim, né? A gente tem a nossa espiritualidade, a gente frequenta a nossa denominação de preferência, tem um momento para a espiritualidade, a gente não descartou, nós não jogamos, aliás, ela precisa, né? Precisa estar junto, né? Aliás, assim, é o segundo e terceiro passo dos 12 passos é a espiritualidade, né? E eu estou falando de espiritualidade, não religiosidade. Então, é o segundo e terceiro passo. Então, eu preciso praticar todos os dias. E a gente pratica em família, né? Principalmente em família, né? Então, a gente vai sim, a gente frequenta sim. Perfeito. E a gente aprendeu também, né, que acho que eu só complementaria que durante um tempo a gente ficou muito na religiosidade, né? Até trazendo um pouco de histórico ali, né? A própria doença aqui do Rodrigo nos levou lá no passado a só trabalhar o pilar da religiosidade. Se a gente ir para uma denominação, a gente vai ser curado, vamos entregar tudo para Deus, e a gente não olhou esse tripé. Hoje eu entendo que é um tripé, que é a religiosidade, que é a saúde mental e a saúde física. Então a gente ficou por anos pedindo a Deus, né? Deus nos ajude, por que Deus não olha para mim? Por que a gente está preso nisso? E hoje a gente até entende que a doença, né, que é uma doença, a compulsão do Rodrigo foi justamente para a religião, né? Então, teve uma determinada época da nossa vida que a gente vivia na igreja, servia, e a gente não tinha tempo para nada, e era ali dentro, era ali dentro. Então, eu só quis trazer esse exemplo porque realmente tem que ter uma completude, né? A gente tem que andar por esses outros pilares. Nem sempre a gente vai estar tão bem em todos, mas a gente tem que cuidar da saúde mental, da saúde física, e esse tripé ele vai se sustentar. Mas respondendo a pergunta... O equilíbrio. Equilíbrio, exato. Tem mais alguém aqui, o Paulo, fazendo uma pergunta sobre... Ó, que legal, uma pergunta para o casal. Vocês estão participando de grupo de apoio de autoajuda? Isso é fundamental para vocês. Fazer a oração da serenidade todos os dias juntos ao iniciar o dia também funciona. Frequento todo dia Narcóticos Anônimos, né? Eu vou todos os dias, de domingo a domingo, e inclusive eu coordeno uma sala de quinta-feira, hoje eu coordenei a sala na parte da manhã, então coordeno reunião, eu não largo Narcóticos Anônimos por nada, né? É o meu pilar, né? Lá a gente tem um jargão que diz assim, muita sala, muita sala, acho que é muita sala, muita ajuda, pouca sala, pouca ajuda, alguma coisa assim. Não, aliás, é muita sala, muita chance, pouca sala, pouca chance. Então, boa. Eu vou bastante em Narcóticos Anônimos e a Luísa frequenta Amor Exigente, né? Eu frequento Amor Exigente, e aos sábados eu até entro e a Romina às vezes lidera
o grupo de cônjuges. Nossa, tem me ajudado demais ali, né? Eu vou nas salas do Amor Exigente às terças, que tem todos, né? Tem família, mães, né? De adictos ali. E na sala das esposas e esposos ali é bem legal, porque a gente trata justamente a relação. Então, eu falo também que ano passado, no momento que o Rodrigo foi internado, que me deixou muito em pé foi conviver com os meus iguais, sabe? Estar ali na sala, ouvir, saber que eu não estava sozinha, que as lutas que eu estava travando eram lutas de famílias, de mães, de esposas. Então, assim, a primeira coisa que eu falo quando alguém me pergunta é sobre as salas, né? O quanto ali a gente é acolhido e quanto os nossos iguais nos entendem, sabe? A gente não se sente sozinho. Pessoal, às vezes as pessoas, né, falam assim, nossa, mas como, né, como eu não consigo, não dá certo, as coisas não mudam. Vejam só, né, o trabalho em todas as nossas esferas, né, então, é terapia individual, é o grupo de apoio, é a espiritualidade, Rodrigo e Luísa fazem terapia de casal, então, assim, é importante a gente perceber o quanto eles são perseverantes nos processos, né? E isso faz a diferença. Vamos ver, tem mais fala aqui, peraí. Dá trabalho, o trabalho dá trabalho. Trabalho de muito trabalho. Depois que eu comecei a usar a comunicação não violenta, a Júlia está dizendo, não tive mais medo de me expressar e ter o meu sentimento não validado. Eu perdi a razão porque não me expressava bem. Hoje eu me valido primeiro. É isso, né? Perfeito. Cada vez menos precisando da validação externa. Pode falar, Luísa. Não, perfeito. Eu ia só comentar, até falei com ele hoje, coincidentemente, no meu trabalho eu tive uma palestra sobre comunicação não violenta. Eu falei, gente, acho que é energia, né, do universo falando de comunicação. E foi tão legal que no final eu marquei lá a estrutura, né? Muitas vezes a gente acha que, tô sendo assertiva no trabalho, tô sendo direta. E não, você tá sendo violenta ali na forma que você tá falando, né? E eu marquei um roteirinho que eles falaram, né? Primeiro, a percepção do que está acontecendo, depois você fala como você se sentiu sobre aquilo, porque você traz a vulnerabilidade, e depois você vem com uma ação, chamando a pessoa para vir junto, né? Uhum. Então, assim, a comunicação, ela é uma arte mesmo, gente, em todas as esferas, seja no violenta, na parte afetiva, né? Toda. Olha só, tem uma pergunta bem bacana aqui do Alexander para a Luísa, que também é tema de muitas outras lives, mas olha só, Luísa, neste processo, você reconheceu compulsões em você? Reconheci, principalmente compulsão por comida. Eu fiquei, assim, eu brinco daquela questão de comfort food, que o pessoal fala, você tá feliz, você come, você tá triste, você come. Então, a comida foi uma grande aliada, o doce, eu me senti muito ali obcecada por essa questão, e eu fiquei me monitorando também muito quanto a compras, eu achava que eu tinha que ficar comprando as coisas, sabe, coisas que você não precisa, então eu senti, e fora a saúde mental também, né, nesse momento de uso ativo ali, né, eu narrei muito, que eu me perdi e tudo mais, também me larguei bastante, sabe? Fisicamente e mentalmente. Muito importante, né? A gente poder falar, né? Sobre nossas vulnerabilidades, porque esse é o caminho, né? A partir do momento em que a gente tem uma compulsão, seja a compulsão por controlar o outro, a gente tem, sim, o movimento da compulsão ali, que muitas vezes vai migrando para outras coisas. Então, é natural um casal que um tem uma compulsão, o outro se percebe com outra. Inclusive, em Amor Exigente, no ano passado, nós fizemos, através da Coordenadoria de Cônjuges, nós fizemos uma pesquisa com quase 200 mulheres, que essa pesquisa vai, na verdade, já foi publicada lá no evento, mas esse ano eu coloquei essa pesquisa em livro, né, que vou lançar no congresso, aonde um dos dados relevantes é a esposa reconhecendo as outras compulsões do marido, que estão ali entre as mais prevalentes, a própria dependência afetiva, a dependência por pornografia, não pode falar, né? Enfim, não sei como é que a gente fala, não pode falar que eu estou falando no YouTube, quebra, você falou. Mas, enfim... Tem algumas palavras que ele... Tá, mas, enfim, vamos falar parte da sexualidade afetada, né?
as mulheres com maior predisposição à compulsão alimentar, né? Pelas compras. Então, essa é uma realidade. Quanto mais a gente olhar para isso, mais a gente vai poder lidar com isso, né? Que mais aqui? Vamos ver, a Eva está falando assim, que lindo, tudo que vocês estão partilhando, Luiz e Rodrigo, amo vocês. A Eva querida, né? Vocês conhecem a Eva? Conhecemos, acho que é minha eu acho que é tio do Rodrigo. Beijos. É mesmo? Que legal! Eu pensei que era uma outra Eva, que tem o mesmo sobrenome, mas que bom que tem aqui pessoas que estão vendo vocês também trazendo, né, essa mensagem, essa missão, né? Vamos lá, se mais alguém quiser perguntar algo para eles, a gente continua olhando aqui. E aí, meninos, eu quero saber se vocês têm algo que vocês queiram perguntar para mim, algo que vocês queiram trocar com a turma. Vamos lá. Eu tenho, sim, Romênio, uma pergunta. Como que você define, né, a importância aqui da comunicação afetiva em casais como nós, assim, que estão vivendo nesse movimento, que estão na dependência química e na codependência? Como que você define esse grau de importância? Máxima. Máxima. A partir da comunicação, tudo é possível. Sem ela, nada é possível, né? Perfeito. Vamos pensar aqui, desses 3 pilares que eu trouxe para vocês, né, do casal saudável, todos são importantes. Mas vejam que quando a gente começa, a tia Eva. A tia Eva. Beijo. Quando a gente começa um trabalho, a primeira coisa que nós, terapeutas de família, vamos observar, investigar e começar a trabalhar é a comunicação. Então, vejam no próprio processo de vocês, né, que a gente vem caminhando juntos. Primeira coisa que a gente foi buscar foi mexer na comunicação, né, e que ainda hoje vocês cada vez mais trazendo isso para a realidade, a gente cada vez mais trazendo isso para as terapias. Então, assim, a comunicação é a forma como nós nos expressamos, ou afetivamente ou agressivamente. E é isso que faz a diferença no casal. Se o casal vive agressividade, silêncio, segredo, mentira, o casal não tem como ter saúde emocional, a relação em si, né? Então, lembrando que quando a gente fala em recuperação de um casal que, como vocês, viveu a dependência química e foi lá para tratamento e tudo mais, Rodrigo sai com a preconização de, olha, você precisa de terapia, você precisa de acompanhamento psiquiátrico, você precisa de sala. Luísa, mesma coisa. E a relação? A relação é um terceiro elemento da díade, né? A relação, ela tem vida própria. Então, muitas vezes, num processo em que eu estou me tratando e o outro não está, ou os dois estão, mas ainda não conseguem ter uma expressividade relacional, é onde entra o movimento da terapia de casal, né? Então, como terapeuta de casal, para mim, a expressividade que a comunicação revela é o ápice dos desentendimentos ou da expressão amorosa. Então, é fundamental. E eu fico feliz que vejo vocês, né, trabalhando isso de uma forma cada vez mais saudável, vivendo isso, na verdade, né? Perfeito. E assim, aproveitando aí, e como que a gente, assim, a gente vai vivendo e as coisas vão, como posso dizer, entrando no automático, né? A verdade é essa, as coisas acabam entrando no automático e aí a gente acaba não percebendo muitas coisas. Então, assim, como que a gente pode perceber que a gente começa a entrar com padrões disfuncionais de novo na comunicação? Porque às vezes é um negócio que, assim, igual eu falei, a gente entra no automático, passa desapercebido, né? Uhum. Eu penso que até um pouquinho do que a gente estava falando, né, da questão do quanto vocês vão ganhando de percepção, né? Isso, na verdade, é o tempo que vai nos habilitar, porque é um padrão, né? Então, imagina que nós estivemos imersos num padrão durante muito tempo. Padrões individuais e padrões familiares, porque a gente não aprendeu a se comunicar de forma ruim na relação. Isso já acontecia de alguma maneira. Nós já tínhamos dificuldade em expressar as nossas emoções desde criança,
Não é que isso aconteceu agora no casamento. Casamento é uma projeção daquilo que a gente já viveu. Então, o Rodrigo criança, a Luísa criança, ele já tinha as questões dele com as emoções, com a maneira como eles se expressavam, né? E aí, quando os dois se conhecem e vem uma situação como essa, é um palco para que isso tudo se mostre, né? Então, é importante a gente ter essa consciência para evitar o imediatismo, né? Olha, a partir de agora eu não posso em nenhum momento, eu estou recaída, né? Gente, a gente está construindo. E aí, o que a gente precisa, então? Autocompaixão, acolhimento de si, ter a compaixão do outro naquele momento em que ele não consegue ter a percepção, apontar para o outro, não no sentido de apontar para o outro, mas apontar no sentido de, olha, isso aqui eu percebi que eu dei uma falhada. Você percebeu que talvez você tenha, porque eu me senti assim, nesse momento eu acho que a gente perdeu um pouco o prumo. Então, isso tem que ser uma coisa aberta, uma expressão aberta, porque senão a tendência qual é? Deixa eu guardar para mim de novo. E dali a pouco eu estou de novo raivoso, porque, nossa, ele já está se comunicando daquele jeito, já está me tratando mal. Ela também só fica em silêncio. Então, muita paciência, muita compaixão um pelo outro, e principalmente por si. Tenham paciência com vocês enquanto indivíduos. Vocês estão construindo uma nova história individual que vai reverberar na relação, como já está, e claro que na relação com os sistemas futuros, com as crianças, porque eles são, assim, um casal que a gente só não trouxe as crianças porque a Luísa falou, ai meu Deus, se elas começarem a demandar muito, né? Não ia dar certo, não. Parte, né, do cotidiano, dos temas da terapia. As meninas estão junto ali no trabalho deles, junto, presentes, né, no trabalho deles no Renascer em Família, na página, né? Depois você coloca aqui, Rodrigo, no comentário a página para eu poder deixar aqui nesse publicado para as pessoas saberem qual é. Eles colocam vídeos, né, com muita frequência, informações, e o bacana de tudo isso, né, o que eu também curto, porque é a minha maneira de atuar, eles falam sobre eles, né, eles têm conhecimento, porque eles estudam, o Rodrigo é um estudante de psicologia, já é conselheiro pela Febract, a Luísa está super empenhada em aprender cada vez mais. Então, além também é conselheira pela Febract. É conselheira também? Eu não sabia dessa parte. Esqueci de contar. Então, aí, 2 conselheiros pela Febract já têm conhecimento, estão buscando, só que, além do conhecimento técnico, trazer a vivência, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, que eu curto muito, né? E aqui, vamos ver, tem mais uma fala aqui da Ju. Parabéns ao casal pela disponibilidade em tratar de tema tão relevante. Excelente iniciativa, Romina, estamos acompanhando atentamente. Que bom, fico feliz também. Quantos casais aqui, viu, gente? Tem casais aqui, tem pessoas vindo individualmente, mas tem bastante casal assistindo, perguntando, trocando, e eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês falaram vai auxiliá-los, né, no entendimento da mudança desse padrão e tudo mais. Bem, a gente está caminhando para o fim, né? Eu acho que foi assim tão maravilhosa que não deu nem para ver o tempo passar. Talvez tenham muitas outras questões que ficaram, né? Mas eu queria saber aqui, para a gente finalizar e depois passar para uma reflexão a 3, qual o conselho que vocês dariam hoje para um casal que está aqui assistindo vocês e que vive a dependência química na família, nessa díade? Qual o conselho? O conselho que eu digo é se abra. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. Não tenha medo, não tenha ressentimento. É o conselho que eu posso dar, principalmente para o homem, né? Falando para o homem da relação, né? Que aquilo que eu falei, né? Aquela questão que a sociedade nos impõe. Mas não tenha medo, né? Se abra ao novo. Não tenha medo, não, e seja honesto. Acho que eu também complementaria, assim, a mulher, ela é muito perspicaz, né? Ela observa muito.
ela sabe que várias situações que ela está vivendo ali não tão legais, né? Ela consegue enxergar isso. A gente brinca, né, que a gente tem um sexto sentido. Então, acredite nisso e pergunte para o seu companheiro ou para o seu filho, né? Traga um ambiente de segurança, independente, né, do que você fez, independente do que está acontecendo. Fala para mim a verdade, né? Enquanto há tempo, fala para mim quais os monstros que você está enfrentando. Uma das minhas grandes barra-culpas, na época que tudo aconteceu aqui com o Rodrigo, é que vinha muito em mente, assim, na minha cabeça, assim, meu Deus, quantas vezes eu tive essa comunicação agressiva, né? Quantas vezes eu falei para ele, olha, se acontecer isso, não me procura mais, ou se acontecer isso. Então, querendo ou não, se tivesse acontecido pior com ele, eu me culparia muito. Então, enquanto há tempo, né, chama essa pessoa, né, esse seu familiar, essa pessoa que você ama, para uma conversa sincera, um movimento assim, olha, é um movimento da gente contar a verdade por mais que ela doa. E se tiver uma faísquinha ali de esperança, de que a pessoa quer sair desse lugar, gente, porque é um sofrimento, né? Muitas vezes a gente tem vieses de que as pessoas que estão em uso ativo são, essa pessoa não vale nada, essa pessoa tá ali porque quer, e não é. É uma doença desafiadora, né? É muito difícil sair dela. Então, acho que o primeiro passo é você sentar com essa pessoa que você ama, pedir essa sinceridade. E se tiver essa faísquinha, né, de esperança de que ela quer sair dali, esteja nesse movimento junto de recuperação também, porque a gente adoece. Então, compre também esse movimento, porque assim, eu acredito, sabe, no só por hoje, né, conseguimos. Muito bom. Paulo está dizendo parabéns por me ajudar nessa live de hoje. A Daniele está dizendo, quando os dois estão dispostos a caminhar o mesmo caminho, um apoiando o outro e dividindo o aprendizado, é cada dia uma conquista. Né? Importante nós lembrarmos, né, que quando a gente fala de casais, principalmente quando a gente apoia a conjugalidade, os cônjuges em suas histórias de casal, é importante a gente entender, né, que o casal caminha com essa condição, que haja um caminhar junto, né? Eu posso começar a minha parte e aquilo impactar positivamente no outro, sem dúvida. Muitas pessoas vêm e falam, não, meu marido não quer uma terapia de casal, mas eu quero melhorar, e com a melhora dela, ela vai afetar esse indivíduo, se ele também o desejar, e os dois vão ter uma condição de mudar a relação. Só que muitas vezes isso não acontece, o outro não está pronto, né? Então, nós também precisamos acolher essas possibilidades. E quando o outro não está pronto, né? Como é que eu lido com a minha dor? Então, quem sabe isso fica para um outro dia, para um outro tema. A Renata fez mais uma pergunta aqui, se der para vocês responderem rapidamente para a gente poder finalizar. Ela está perguntando se as crianças auxiliam na nova comunicação que está sendo construída. Se sim, de que maneira? Eu acho que elas auxiliam no sentido de que a gente tenta ser um casal exemplo para eles, no sentido de que para elas não verem briga, discussões. Então, a gente tenta, elas auxiliam nessa maneira, assim, da gente tentar, na frente delas a gente não vai discutir, não vai falar, não vamos ficar brigando na frente das crianças, essas coisas que antes aconteciam com frequência, né? Aí agora, nessa nova comunicação, elas veem hoje, o Rodrigo e uma Luísa, hoje completamente diferente, da forma como a gente se trata, da forma como a gente conversa, né? Então, eu acho que nesse sentido elas auxiliam sim. E é engraçado até a afetividade mesmo, né? Então, assim, dá um beijinho, a pequenininha fala, vocês estão dando beijo na boca. Então, assim, as ações do sentimento exposto ali, para elas também é uma novidade, né? Pensar que a gente saiu daquele lugar que pouco se falava, e agora a gente, né, faz carinho, dá um beijinho ali, é muito legal. A gente subestima as crianças, né? A gente acha que elas não sentem, mas elas sentem muito, muito. Sim, estão totalmente ligadas, né? Parabéns pelo seu testemunho, vai ajudar muitas pessoas, vai sem dúvida nenhuma, foi maravilhoso, né? E agora vamos fazer aqui uma reflexão entre nós, né? Pensei em trazer algo, já que a gente está falando em comunicação, eu acho que ao longo do nosso trabalho juntos, vocês, ou nossas terapias, ou vocês entre vocês, ou eu em contato com vocês, em algum momento, né, teve algo assim muito simbólico na nossa comunicação, uma expressão talvez que um tenha dito para o outro, algo que fez a diferença. Por que estou perguntando isso?
porque nós precisamos entender o poder da comunicação. Uma palavra, às vezes, pode abrir um caminho gigantesco de novas oportunidades. Vocês conseguem fazer essa reflexão sobre talvez uma expressão de um para o outro que tenha feito a diferença? Eu digo assim, as expressões que ela tem hoje, quando eu me abro, são completamente diferentes. Então eu me sinto seguro. Eu sei que mesmo quando ela não diz nada, ela não está me julgando pelas expressões físicas de rosto. Então, quando ela trouxe o exemplo que eu falei que eu estava com vontade de fumar um cigarro, eu me senti seguro ali naquele momento. Então, foi um momento que... foi um momento que me marcou, porque ali naquele momento ela me acolheu. Ela não me julgou, não me afastou. Para mim, um momento simbólico foi quando tudo aconteceu, né? E eu sentei com o Rodrigo logo que ele foi internado, e eu perguntei para ele assim, você está aqui por mim, pelas meninas, ou por você mesmo? Você quer reconquistar esse amor próprio? E aí, quando eu comecei a entender que ele estava por ele mesmo, aí eu decidi ficar, porque eu sabia que se ele estivesse por mim, eu posso falhar, né? As filhas dele podem frustrar ele. Então, quando eu vi o Rodrigo no movimento da recuperação, se amando primeiro, isso foi uma expressão muito forte para mim, voltando a ter amor por ele mesmo pessoa, sabe? Então, isso me marcou bastante. Porque aí é genuíno, né? Se ele está fazendo por ele, aí sim nós temos chance que as coisas aconteçam. E, Rodrigo, quando você falou da expressão, né, expressão física, muito bem lembrada, a comunicação, ela é também não verbal, né? Sim, então, nós precisamos tomar toda a atenção para isso. Às vezes a gente está dizendo sim e o nosso corpo está dizendo não. Então, o quanto nós precisamos, né, estar totalmente integradas, as nossas emoções estarem integradas com a nossa comunicação, com a nossa expressão corporal, com os nossos desejos e necessidades, para que a gente possa ser um ser completo para o outro. E o outro vai nos enxergar em nossa verdade, né? Então, como ele disse, olha, eu vi que não era o silêncio, não era outra coisa, porque eu vi ali na expressão corporal dela, na fala não verbal, enfim, né? Eu queria dizer para mim, para vocês, que para mim, na nossa história, um momento expressivo do nosso processo, e aí eu não vou falar de processos intrínsecos, porque afinal de contas nós respeitamos o sigilo profissional, né? Mas eu quero falar a respeito de um momento que foi um diferencial na minha relação com vocês, quando nós falamos juntos, em algum momento, sobre a palavra missão, né? Naquele momento eu os vi de uma forma nova, né? Continua sendo para mim aquele casal que eu quero estar junto, que eu quero poder acompanhar, contribuir com o meu trabalho, mas mais do que isso, é um casal que eu posso contar para levar mensagem, que eu posso acreditar que está ali fazendo esse trabalho, e eu tenho certeza que quando a gente se abre a isso e se conecta por meio de uma missão, as coisas realmente ganham uma força tremenda, e eu acho que esse programa ele já revela isso, né? A gente conseguir realizar em tão pouco tempo toda essa trajetória para a gente estar aqui hoje com algumas pessoas que estão parabenizando, que estão felizes pela mensagem estar aqui, e desejo que essa live chegue a mais pessoas, né? Vocês que estiveram conosco e que acharam que é interessante, que isso pode ajudar, compartilhem, né? Aquela história, curte, compartilha, isso eu sou péssima, vocês viram até a parte técnica, né? Mas isso faz parte, porque senão a gente não faz o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigada por vocês dois terem vindo, aceitado o convite, né? Estarem aqui tão disponíveis, tão despidos diante do nosso público. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença para muitas pessoas. Tá certo? Isso. Obrigado a você, Romina. Muito obrigado, foi muito bom. É uma honra ter participado aqui. Obrigada, Romina. Obrigada a todo mundo. Vocês. Olha lá, acho que tem mais. Cláudio Paulino, sobre missão. Eu sou um codependente há mais de 20 anos, estou no caminho de grupo. Até teu amigo, né? É só meu pai. É só o pai dele. É só o pai dele. Olha que bacana. Ele diz, então, eu sou um codependente há mais de 20 anos, estou
no caminho, peraí, não está aqui, de grupo de autoajuda. Que bom, muito bom saber, né? A família caminhando juntas em direção à recuperação. Renata aqui está dizendo, lindo elas vivenciarem um vínculo saudável, as crianças, parabéns. Que a recuperação contínua de vocês possibilite escolhas cada vez mais saudáveis na vida de suas crianças. Obrigado. Gente, palminhas, muito obrigada a todos que estiveram e que ficaram com a gente até o final, que acompanharam as falhas técnicas. Na próxima vez estaremos um pouco mais assistidos nessa parte. O importante é construa o seu avião, mesmo que seja em pleno voo. Então, começamos, né? Mas deu certo, deu tudo certo. A gente vai melhorando. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.